Meus amados, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo traz um grande entendimento sobre a maneira como um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, deve se portar para com seu próximo. 1 Coríntios 11, a partir do verso 17, existe, na verdade, o coração do texto. Não se pode compreender um texto por completo se você não compreender o seu contexto. É exatamente o texto onde nós fazemos a nossa liturgia da ceia, a partir do versículo 23, todos nós conhecemos o versículo 23, quando Paulo diz: porque eu recebi o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, e o texto que nós estamos acostumados a ouvir durante a ministração da Santa Ceia. No entanto, quando eu faço essa leitura, sem ler o seu contexto, a partir do versículo 17, 6 versículos anteriores me traz o coração, a verdadeira exatidão, a compreensão, a verdadeira exegese do que significa verdadeiramente comer indignamente. E quando nós fazemos essa leitura, a partir do versículo 17 ao versículo 22, nós compreendemos, a nossa mente consegue captar o que verdadeiramente o apóstolo Paulo queria repassar para a igreja de Corinto, pois essa havia se desviado da verdadeira liturgia, do verdadeiro culto, da verdadeira ceia do Senhor. Eles tinham uma mesa, eles tinham um banquete, que naqueles dias era um chamado de festa ágape. Antes da ceia principal, antes de fazer aquela liturgia, era comum, naquele período, os discípulos, os apóstolos, os cristãos, eles se reuniam em um banquete, cada um trazia um pouco de comida, eles se juntavam, convidavam as pessoas, os irmãos, as irmãs, pessoas pobres, pessoas que não tinham o que comer, e ali eles se banqueteavam, ali eles se alimentavam em uma koinonia, em uma comunhão. Era o culto onde os pobres conseguiam verdadeiramente ter o que comer, fazer uma refeição digna. Porém, o texto que nós ora acabamos de ler, o apóstolo Paulo está denunciando, dizendo que aquele culto, aquela ceia não é a ceia do Senhor. Eles tinham o corpo de Cristo sobre a mesa, o pão, o vinho. Porém, o corpo de Cristo ao lado deles, e eu estou falando dos irmãos, eles não estavam discernindo, eles não compreendiam que aquele pão e aquele vinho eram apenas símbolos que representavam o corpo e o sangue de Cristo, mas que o corpo de Cristo, que sou eu, você, que é a igreja, esse é o mais importante de todos. E é nesses que eu posso estar comendo dignamente ou indignamente a ceia do Senhor. Eles entravam no momento da liturgia, eles traziam seu alimento, os ricos comiam primeiro a comida, eles se embriagavam com o vinho, e quando os pobres chegavam, algumas traduções vão dizer, algumas interpretações dos grandes teólogos vão dizer que os pobres chegavam depois porque estavam trabalhando. E quando eles chegavam no local da ceia, no local da festa ágape, a festa do amor, eles só encontravam pratos vazios e sujos, e uma classe de cristãos ricos, cheios de orgulho, cheios de comida e embriagados. E eles passavam necessidade, passavam fome e, claro, se sentiam humilhados, não deixaram comida para eles. E eles chamavam isso de ceia do Senhor, de festa ágape. E o apóstolo Paulo vai dizer: quando vocês se juntam no mesmo lugar para comer a ceia do Senhor, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Então, é nesse momento que o apóstolo Paulo vai trazer a famosa expressão: quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come trazendo juízo para si. Nesses meus mais de 20 anos de cristão, desde que me converti, desde que aceitei a Cristo, eu tenho aprendido que é no próximo, é no outro que acontece literalmente o culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus não acontece simplesmente dentro do templo. Ali é o lugar onde a igreja se reúne, é o local separado para aquilo. É o lugar onde nós cantamos, nós glorificamos a Deus, nós ouvimos a exposição da sua poderosa palavra. É o lugar que eu sou dizimista, que eu oferto, que eu pratico a comunhão com os meus irmãos. Mas quando eu tenho essa mentalidade apenas no templo, em um lugar entre 4 paredes, eu estou voltando para o entendimento do Antigo Testamento, achando que Deus só se manifesta no templo. E essa ideia, esse conceito, ela não é bíblica, relacionado à prática de cultuação do Novo Testamento. No Novo Testamento, eu sou o templo.
Não sabeis que vós sois o templo de Deus? No Novo Testamento, eu sou o sacrifício. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no Novo Testamento, eu também sou o sacerdote. Não sabeis que vós sois geração santa, geração eleita, sacerdócio real? Esses três ícones que só eram encontrados no Antigo Testamento, sacerdote, sacrifício e templo, agora ele faz parte de mim. Eu sou o templo, eu sou o sacrifício, eu sou o sacerdote. E eu tenho que entender que esse eu, ele também existe no outro, no nós, na coletividade. E quando eu esqueço disso, eu vou para o culto, eu vou para o templo, ali eu cultuo a Deus, ali eu oro. E é comum às vezes nós entrarmos em atrito com algum cristão, algum irmão, alguma irmã, devido a alguma questão natural da vida. Seres humanos discutem, seres humanos brigam devido a alguma questão pessoal, mas seres humanos cristãos precisam entender que precisam pedir perdão, precisam perdoar, precisam se reconciliar. Esse é o mandamento do cristianismo, esse é o mandamento do evangelho. Se o teu irmão pecar contra ti, diz Mateus 18, vai entre tu e ele só arguí-lo, vai repreendê-lo, vai tentar trazer de volta a comunhão que foi quebrada a partir do momento em que eu e aquela outra pessoa entramos em uma discussão acalorada, levamos para o coração. E sabe o que a gente faz? Depois que acontece uma situação difícil como essa, nós vamos para o templo, nós entramos no templo, cumprimentamos as pessoas e quando nós vemos aquele irmão, aquela irmã que acabamos de discutir no outro dia lá fora, em um outro estabelecimento, eu vou lá como se nada estivesse acontecendo e sabe o que eu faço? A paz do Senhor. Irmãos, isso é de uma hipocrisia tremenda, isso é transgressão, isso é iniquidade, isso é errar o alvo, é pecado. Eu preciso entender que eu lancei uma palavra pesada contra aquela pessoa, eu criei um ambiente acalorado, eu criei um ambiente onde eu machuquei aquele homem, aquela mulher, aquele cristão, aquele irmão, irmã em Cristo, e biblicamente eu não posso simplesmente chegar e achar que está tudo bem com simples a paz do Senhor. Isso é hipocrisia da nossa parte. Nós precisamos sentar com aquela pessoa, conversar, tratar como homens e mulheres maduros, adultos, o que foi feito. E as pessoas não percebem que quando nós fazemos isso, eu estou convencido, nesses mais de 20 anos de crente, eu estou convencido de que existem atitudes comportamentais que fazem com que a unção do Espírito Santo cresça na minha vida. Mas existem comportamentos, atitudes, que também fazem com que a unção do Espírito Santo diminua na minha vida. No texto que nós lemos em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo vai dizer que porque os cristãos não estavam discernindo o corpo do Senhor, ou seja, estavam desprezando no banquete principal, antes da ceia, aqueles irmãos que estavam passando fome, Paulo diz, por causa disso, por causa dessa atitude orgulhosa, arrogante, por causa dessa atitude, há no meio de vocês muitos fracos, pessoas espiritualmente fracas, pessoas fisicamente doentes e pessoas que já dormem, pessoas que já haviam sido sepultadas na terra. Então, é no trato com as pessoas, é no tratar de homens e mulheres, irmãos. Jesus falou isso em João 13. Ele disse, se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Não é pela minha prerrogativa, não é pela minha autoridade eclesiástica, não é pela minha unção, não é pela minha oratória, pregação, pelo meu louvor, pelo meu ministério que nós seremos conhecidos. É pelo meu fruto. E existem pessoas que o seu fruto não é um fruto bom. De uma árvore não pode dar fruto bom e amargo. Existe uma falsa compreensão acerca disso na mente de muitas pessoas. Pessoas que acreditam verdadeiramente que estão bem diante do Senhor e que está na sua consciência a lembrança, a memória, a ideia de que elas maltrataram aqueles que são o corpo de Cristo. Homens e mulheres por quem Cristo também morreu. Essas pessoas ceiam, essas pessoas praticam a sua vida espiritual, ministerial e continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Maltrataram, machucaram pessoas com palavras, com atitude, desprezaram e acreditam piamente
que diante do Senhor Deus, essas pessoas estão bem espiritualmente falando. Nós sabemos, meus amados, cá entre nós sabemos que a salvação não é por nenhuma obra que nós façamos nessa vida, é pela graça. Sois salvos pela graça mediante a fé, e você conhece o texto de Efésios capítulo 2. No entanto, eu preciso dizer para os nossos amados que na oração do Pai Nosso, na grande mensagem de Jesus Cristo, Mateus 5, 6, 7, o Sermão da Montanha, Jesus vai colocar a salvação da nossa alma perante o Senhor Deus através de um condicionamento. Jesus diz assim: se vós perdoares aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará as vossas ofensas. E ele repete. Então, precisamos compreender que não existe essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo. Eu entrei pela porta da graça, mas eu posso transformar essa graça em um inimigo, em um adversário, em uma desgraça na minha própria vida. Através da forma como eu discerno o corpo de Cristo. O maior mandamento é esse, não mudou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia, ela é clara em dizer em 1 João capítulo 3, que nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, até agora permanece nas trevas. Eu posso ter todo o conhecimento teológico. Eu posso, como o apóstolo Paulo, falar nas línguas dos homens e dos anjos. E se eu não tiver amor, eu serei como um som, um sino, um baluarte, um barulho ensurdecedor. Mas diante do Senhor Deus, isso não tem validade nenhuma. Eu posso ter toda a fé a ponto de transportar montes. Se eu não tiver amor, isso não me adiantaria. Então, é nesse ponto, estamos trocando o verdadeiro culto a Deus nas relações interpessoais por liturgia, por religiosidade, por rituais, por dogmas, por um monte de coisas exteriores. Estamos se esquecendo do interior. O Novo Testamento, ele vem trazendo essa carga incisiva, como um bisturi de Deus, para abrir o coração e colocar lá dentro a verdadeira palavra. É como eu estou por dentro. É o que eu sinto em relação ao meu próximo, que é o verdadeiro fruto, se verdadeiramente Cristo está operando no meu coração. Lembre-se de Paulo. Quando vocês se juntam, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Você pode estar indo para o culto. E a sua paz do Senhor não anula o mal que você deixou no coração desse homem e dessa mulher. O teu louvor, a oração, o jejum, os dízimos, não anula, não faz sumir a nossa iniquidade diante de Deus. Se nós pecamos contra alguém do corpo de Cristo, ou seja, cristão ou não, eu como cristão, como alguém que verdadeiramente é a luz, eu devo ir lá pedir perdão, eu devo ir lá e crucificar o meu ego. Do contrário, eu posso ouvir do Senhor uma palavra dizendo: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Não coloque a tua oratória, não coloque o teu chamado, a tua espiritualidade, os teus dons diante do grande mandamento que é amar o próximo como a ti mesmo. A igreja pós-moderna está praticando exatamente este tipo de culto vazio. A consciência do Antigo Testamento, de um Deus que só se manifesta entre quatro paredes, ainda está arraigado, ainda está preso na mente dessas pessoas. Precisamos discernir e compreender. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Isso começa com os meus relacionamentos interpessoais. Quem sou eu para com a minha esposa, minha filha? Quem é você para com seu marido? Quem somos nós para com as pessoas que nós cruzamos todos os dias? Quem somos nós diante da humanidade? É verdadeiramente nesse ponto que eu provo que eu sou nascido da água e do Espírito. Que nós possamos aprender a cada dia com os nossos erros e crucificar a nossa carne para não fazer a nossa vontade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas que possamos ser maduros e sábios para viver verdadeiramente essas boas obras diante do mundo. Jesus diz que nós devemos brilhar diante dos homens. Brilhar como? Como é que eu posso ser luz em meio às trevas? O texto diz: para que os homens vejam as vossas boas obras.
misericórdia, longanimidade, é saber dar um bom dia. Jesus disse: se vocês cumprimentam só quem cumprimenta vocês, o que vocês estão fazendo demais? Eu preciso, antes de tudo, entender que o verdadeiro culto a Deus não está limitado a 4 paredes. É na vida. Quando trouxeres a tua oferta até o altar e se lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali a tua oferta e vai primeiramente reconciliar-te com teu irmão. O que é mais importante? O culto dentro do templo ou o culto com aquele que também é o meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus? Alguém por quem Cristo também morreu. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe.